Hoje nós queremos falar algo especial para você. Com toda essa pandemia, com toda essa situação que tem acontecido, a pergunta é: quarentena, o que podemos fazer com o nosso tempo? Imagina um pouco, né? No meio de tudo isso que a gente tem visto, as dificuldades, muitas pessoas estão se tornando aí, né, depressivas, angustiadas, oprimidas, por causa da situação, de dizer que fique em casa. Mas aí esse fique em casa, o que vou tirar proveito disso? O que eu vou fazer com isso? E aí nós começamos a olhar para a Bíblia e perceber que mesmo no meio de uma tribulação, de um tempo entre aspas, fique em casa na época, Davi mostrou pra gente uma posição totalmente diferente. Ele não ficou retido, ele não ficou preso, ele não ficou contido dentro da situação de não poder tomar algumas atitudes ou de ser, vamos dizer assim, podado das suas atitudes. Ele aproveitou o que tinha. E quando nós olhamos para cá, lendo aqui em 1 Samuel 22, 2, fala assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com eles uns 400 homens. Sabe o que acontece? Davi estava sendo perseguido por Saul, e Saul queria matá-lo. Ele passa por muitos lugares e acaba entrando numa caverna de Adulão. Essa caverna de Adulão é essa que está sendo falada aqui, que tinha esses 400 homens, que estavam também alguns fugindo, porque tinham problemas. Vamos ler de novo? Estava aqui, ó, homem endividado, homem de espírito desgostoso, e ele se fez a capitão deles. O que ele fez? Ele entrou lá. Ele podia ter escolhido ficar choramingando, ficar reclamando, ficar esperando nos outros, mas ele começou a ver a dificuldade de cada um deles e a trabalhar na vida deles de uma forma especial. Aqui diz que ele se fez capitão. Não capitão porque mandar em alguém, não capitão porque ele tinha poder ou ele tinha dinheiro, porque na verdade, nesse momento Davi estava solitário, nesse momento Davi estava em minoria, Davi estava sendo perseguido, Davi também estava com seus problemas. Ele poderia ser mais um no meio desses homens aqui que estavam angustiados, oprimidos, entristecidos, mas quando ele entrou lá e deparou com eles todos, sabendo que havia algo que poderia ser feito, ele começou o trabalho, ele começou a treiná-los, ele começou a desenvolvê-los, ele se fez capitão, ou seja, ele se fez responsável por eles, ele buscou neles as suas necessidades e começou a trabalhar por eles de uma forma especial. Talvez você, olhando para isso, diga: mas isso é coisa do passado. Não, hoje nós estamos de uma certa maneira com dificuldades similares. Nós estamos colocados dentro de uma caverna, nós estamos fechados dentro de um lugar. Nós estamos retidos muitas vezes sem poder trabalhar, ou seja, sem ter ganho, sem ter condição de visitar a família, sem ter condição de ir a alguns lugares. Tem pessoas que estão aí perdendo até mesmo, vamos dizer assim, as suas características pessoais. Por quê? Porque hoje coloca a máscara, hoje está fechado em casa. Então tem muitas mulheres, por exemplo, que já não estão mais arrumando o cabelo, arrumando o rosto, passando batom, colocando, né, algum tipo de maquiagem, porque ela fala: não tem nem o que fazer, eu vou fazer isso. Então de manhã levanta, fica com o pijama mesmo e passa o dia com o pijama, passa lá quieto. Quando vai fazer uma comida, nem procura fazer aquilo que gosta, faz alguma coisa apenas para manter. E isso é um grande engano, isso é um erro, porque é neste momento que nós precisamos realmente fazer totalmente o contrário e ir além. Nós precisamos nos disponibilizar a reconhecer tudo que temos de bom dentro de nós, e não importa se nós estivermos dentro da caverna de Adulão, não importa se nós estivermos na quarentena, não importa se há uma pandemia lá fora, aquilo que está dentro de mim precisa sair para fora, precisa ser exteriorizado, precisa ser colocado em prática. Foi isso que Davi fez. Ele era um homem chamado, né, de capitão também. Ele também tinha lá fora algumas condições. Ele venceu o gigante Golias. Ele realmente viu as mulheres cantando na rua e dizendo que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. A visão dele, que estava contida dentro do seu coração, tinha muito mais para oferecer. E eu tenho certeza que você também tem muito mais para oferecer. Eu tenho certeza que dentro do seu coração tem coisas fantásticas, tem experiências tremendas, você já vivenciou coisas terríveis e já venceu cada uma delas. Agora é o seu momento, é o momento de você começar a exteriorizar tudo isso, a trazer tudo de volta, a estabelecer tudo isso. Por isso, quando ele entrou na caverna, ele não se diminuiu.
Ele não procurou sentar do lado de alguém que estava abatido e ficar abatido também. Ele não procurou olhar assim, poxa, qual é a sua dificuldade? Poxa, eu também tenho dificuldade. Você vê seus pais? Não, não vejo meus pais. Puxa vida, não, ao contrário. Ele começou a criar um sistema do quê? De desenvolver no coração deles essa mudança, né? Davi ainda conseguiu transformar aqueles homens. Ele juntou-se a ele, a todo homem que se achava em aperto, e aí ele começa a mudar o quê? Mudar o coração daquele que estava em aperto. Aquele que era endividado, ele precisava arrumar uma maneira de se manter, e aí Davi chega lá. Mas chegou com dinheiro? Não. Chegou com uma empresa? Não. Chegou com todo o poder? Não. Mas chegou com uma expectativa de vida. Chegou com uma manifestação de realização. Chegou com algo que poderia mudar a vida deles de uma forma especial. Ou seja, muitas vezes nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Nós somos aquilo que nós imaginamos ser. E não simplesmente o que já passou aqui, que morreu aqui, que ficou parado aqui. Então ele chamou dentro deles tudo isso, começou a trabalhar. Ele precisou de tempo para conhecê-los. Ele tinha tempo. Você tem tempo, né? Davi precisou de tempo para tratá-los nas suas áreas de fragilidade. Qual é a sua área de fragilidade? Você precisa de mais estudo? Você precisa completar o seu conhecimento no seu projeto? Você precisa de experiência? Você precisa ter contato com alguém? Entra na internet, liga, conversa. Então, as pessoas estão abertas hoje a conversar. Davi precisou de tempo e ele usou o tempo. Davi precisou de tempo para desenvolvê-los, treiná-los. Precisou de tempo para ganhar a confiança de cada um deles. Precisou de tempo para transformar homens com problemas em soldados no seu exército. Sabe o que é isso? Aqueles homens todos abatidos, caídos, devedores, angustiados e virarem soldados. Soldado, quando a gente fala de um soldado, a gente fala de alguém que tem que ter o quê? Preparo para a batalha. Tem que ter uma característica forte de não se esvaziar ou não se esfriar quando vier a dificuldade ou a luta ou a guerra. Ele conseguiu mexer dentro do coração deles. Ele precisou de tempo para transformar aqueles homens no seu caráter, né? Com certeza Davi não ficou disperso com coisas fúteis. Sabe o que é disperso com coisas fúteis? É quando você começa a gastar o seu tempo com coisas só para, como diz, para passar. Mas não angaria, não traz para dentro de você coisas melhores. Você assiste um filme ou assiste alguma coisa, mas simplesmente por ser um filme legal. Passou. Foi, gastei aquele tempo, aquelas 2 horas foram. Mas e o restante do dia? Tem 24. Não, eu vou dormir 8 horas, tá bom. Então ainda 2 do filme, 8, são 10 horas, sobrou 14. O que é que você está fazendo com isso? Qual é o proveito que você está tirando disso? Como é que você está se desenvolvendo nessa visão, né? Não foi o projeto que estabeleceu o tempo, e sim o tempo que Davi tinha, que foi usado perfeitamente para a realização do projeto. Ou seja, não foi ele o tempo que dominou Davi, foi Davi que dominou o tempo. Ele que usou o tempo, adequou o tempo para tirar proveito. Aqueles homens que estavam ali de repente abatidos, talvez desanimados, agora já não eram mais. Agora eles estavam ali com uma visão de serem guerreiros, de serem dirigidos, de serem transformados, de serem preparados. E isso muda toda a configuração. Por quê? Porque eles se tornaram o exército de Davi. Olha que diferença. Agora eles eram o exército de Davi, foram para as guerras. Tem uma das passagens que diz que eles entraram numa batalha contra os filisteus com 400 homens, esses 400. Mas quando eles voltaram da guerra, pasme, tinham 600. Agora, explica para mim, quem é que vai para você, às vezes numa gravação, né, você coloca lá no seu story, o que é que você sabe e o que é que você está fazendo. E muita gente vai começar a seguir você por aquilo que você tem para informar, por aquilo que você expele, que você lança, que você derrama sobre as pessoas. Então é o teu tempo, esse tempo agora é o tempo de te conhecerem. Talvez antes você dissesse assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer propaganda, eu não tenho condição de ir a muitos lugares, mas agora até os mudos ganharam voz, vamos dizer assim. Porque a internet se libera para todos. E muitas vezes você está lá, quando você abre seu Instagram, você pode ver que aparece em cima aquele monte de nomes. E se você colocar um nome que seja bacana, se colocar um tema que chame a atenção, se você falar de alguma coisa que as pessoas precisem, alguém vai parar para olhar você. Ou você nunca fez isso? Só eu que fiz isso? De entrar na live de alguém para ver o que está sendo falado? Se alguém entrar na sua live e ver que você fala alguma coisa interessante,
daqui a pouco ele vai estar te seguindo, daqui a pouco ele vai te reconhecer. E você ainda não saiu da caverna, você ainda está na caverna de Adulão, ainda está guardado, mas quando você sair de lá, você vai sair totalmente diferente. Como Davi saiu de lá, não era mais aqueles homens que estavam com problemas e tal, agora era um exército. Foi para a guerra, volta com mais soldados. E depois, mais para frente, se você seguir, você vai ver que diante desses homens todos, surgiram os valentes de Davi, aqueles que começavam guerras e lutavam de uma forma totalmente, vamos dizer assim, diferente, poderosa, tremenda. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que a manifestação, o poder, a autoridade, o que Deus colocou dentro de você, está aí bem guardado. Está dentro de você. É hora de nós trazermos isso para fora. Se libera. Faz uma live. Se libera. Comenta alguma coisa. Escreve um livro. Procura conhecimento naquilo que você acha que ainda é frágil. Procura. Outro dia tinha uma pessoa ensinando como escrever livros. E ele estava dando todas as informações gratuitamente para as pessoas conhecerem. Outro dia eu estava vendo aí pessoas que começaram a estudar inglês, estão falando inglês e de graça, não pagaram nada. Tem N coisas para você fazer em todas as áreas da sua vida, desde maquiagem para as mulheres, desde conserto de carro para os homens, até mesmo algumas características que ficaram no teu próprio trabalho, naquilo que você exerce. Então este momento eu chamo de um momento muito especial. O que podemos fazer com o nosso tempo? Ninguém tem mais tempo que ninguém. O dia tem 24 horas para todo mundo. E agora que, vamos dizer, hashtag fica em casa, a maior parte das pessoas estão com algum tempo disponível. Não é sobrando, mas disponível. Agora ele tem liberdade de começar coisas diferentes. Então é muito importante que você entenda isso. Davi, quando ele chegou naquela caverna, a caverna de Adulão, ele chegou como fugitivo. Mas quando ele saiu de lá, ele saiu como líder. Talvez hoje você está preso aí na sua casa e se veja como alguém que foi obrigado. Saiu uma norma do governo, ou a doença te assustou, alguma coisa aconteceu. Mas quando você sair de dentro dessa casa, de dentro desse apartamento, quem vai ser você? Eu gostaria que você dissesse, serei um empresário. Nem que seja um pequeno empresário, serei um empresário. Serei um empreendedor, serei um cristão autêntico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que vai gerar grandes frutos. Farei a diferença no lugar que eu chegar, porque eu tive a chance e eu aproveitei essa possibilidade para fazer coisas grandes e fazer o melhor. Então eu deixo aí para você essa palavra. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Está acabando. Essa pandemia vai acabar. Daqui a pouco você vai dizer, nossa, nem parece, foram 3 meses e 15 dias, e olha aí o que aconteceu. Deus está preparando e eu tenho certeza que será um novo tempo para todos nós, de uma forma especial, e ninguém vai poder dizer, não saia de casa, ninguém vai poder dizer, não tem outra saída. Porque outro dia eu estava ouvindo, inclusive, um médico, especialista falando, e ele disse uma coisa muito importante. Ele falou, essa é mais uma das enfermidades que o homem gerou e que ele está esperando o que vai acontecer. A AIDS, um tempo atrás, não muito longo, todo mundo estava apavorado. Ninguém queria nem namorar mais, todo mundo com medo, o que passa, o que não passa, quem morre, quem não morre, porque todo mundo morria. O que aconteceu? Hoje já tem os medicamentos que tratam. E muita gente aí com AIDS ou sem AIDS, não sei o que, sabe que tem como viver, como conviver com a dificuldade e ele continua a produzir, ele continua a fazer tudo. Ou seja, essa enfermidade vai ser controlada e nós vamos sair desse fica em casa e eu, em nome de Jesus, declaro que você vai sair muito melhor do que você era. A bênção do Senhor se multiplicará sobre a sua vida e o nome de Deus será glorificado através de tudo que vai acontecer. Então aproveite seu tempo e vence, em nome de Jesus.